restless fire and flaming road, freezing ideas as my map. We'll meet Oi, a trilha dela. E eu vou mostrar uma área muito interessante que eu consegui gravar nesse vídeo. Eu vou contar sobre as aranhas armadeiras. Esse é o segundo vídeo para uma pequena série que eu fiz. O primeiro vídeo foi sobre as aranhas-lobo, aranhas grandes, mas que são pacíficas. Por outro lado, sendo muitas vezes confundidas com as infames aranhas armadeiras. No caso, eu estou fazendo esse segundo vídeo especificamente sobre as aranhas armadeiras, sobre seu comportamento, aparência e sua interessante toxina. Primeiro, algo importante de se citar é que as chamadas aranhas armadeiras pertencem ao gênero Phoneutria, um grupo de aranhas relativamente grande, encontrado principalmente na América do Sul e em partes da América Central. O nome armadeira vem diretamente de um comportamento defensivo muito característico dessas aranhas. Quando se sentem ameaçadas, elas levantam suas duas pernas dianteiras e expõem as quelíceras, assumindo uma postura que parece literalmente uma posição de ataque. Esse comportamento serve principalmente como um aviso visual para potenciais predadores. Algo interessante é que essa postura também faz com que algumas regiões de seu corpo fiquem mais visíveis, incluindo áreas que são mais escuras ou avermelhadas na parte inferior das patas de algumas espécies dessas aranhas. Em relação ao seu corpo, as aranhas possuem um tamanho relativamente grande quando comparadas com muitas aranhas terrestres. Dependendo da espécie, a envergadura de suas pernas pode ultrapassar 15 centímetros. No caso da que gravei, ela possui entre 7 a 8 centímetros. O seu corpo costuma apresentar coloração variando entre marrom claro e o marrom escuro, muitas vezes com pequenos padrões ou manchas. Algo curioso, e que até mesmo citei no início do vídeo, é que essas aranhas são relativamente semelhantes às aranhas-lobo e, por vezes, confundidas. A diferenciação dessas aranhas é algo crucial, isso porque ambas são aranhas relativamente comuns, e enquanto as aranhas armadeiras são agressivas e possuem uma peçonha relativamente perigosa, as aranhas-lobo são mais pacíficas e raramente picam. Mesmo assim, tem uma toxina que não é tão perigosa quanto a de armadeiras. Por conta disso, é crucial saber diferenciar essas aranhas, porque uma pode levar suas vítimas ao óbito, enquanto a outra, por vezes, só irá fugir de uma potencial ameaça. Nesse vídeo, não entrarei muito em detalhes, isso porque no último vídeo que fiz sobre as aranhas-lobo, falo sobre as diferenças entre as aranhas e como diferenciá-las. Para quem tiver interesse, o link estará na descrição. De volta às aranhas armadeiras, assim como ocorre em várias espécies de aranhas caçadoras, elas não constroem teias para capturar presas. Ao invés disso, são predadoras ativas, que caminham pelo seu ambiente em busca de alimento. Esse comportamento é inclusive a origem de outro nome popular usado para esse grupo, que são de aranhas errantes. Durante a noite, essas aranhas saem para caçar diversos tipos de presas. Entre elas, podem estar insetos grandes, outros artrópodes, pequenos anfíbios, lagartos e até mesmo pequenos roedores. O que é algo que soa bem assustador. Isso porque, normalmente, na cadeia alimentar, espera-se que algum animal vertebrado se alimente de algum animal invertebrado. Por exemplo, como um rato se alimentaria de uma aranha. Por outro lado, aqui nós temos exatamente o meio contrário, em que um animal invertebrado se alimenta de um animal vertebrado. No caso, uma aranha que por vezes pode se alimentar até mesmo de roedores. Para capturar suas presas, as aranhas armadeiras dependem principalmente da detecção de vibrações no ambiente e da visão para perceber movimentos. Após a identificação de uma possível presa, a aranha se aproxima lentamente, então realiza um ataque rápido. Nesse momento, ela utiliza de suas quelíceras para perfurar a presa e injetar sua peçonha. Algo importante se mencionar é que a peçonha das aranhas do gênero Phoneutria é considerada uma das mais potentes entre aranhas conhecidas. Essa peçonha possui uma composição bastante complexa, formadas por diferentes tipos de toxinas. Muitas dessas toxinas atuam diretamente sobre o sistema nervoso da presa. No caso, elas interferem nos canais iônicos presentes nas membranas das células nervosas. Esses canais são responsáveis pelo controle da passagem de íons, como sódio e potássio, que são fundamentais para a transmissão de impulsos nervosos. Quando essas toxinas interferem nesse processo, ocorre uma desregulação na atividade nervosa. Isso pode causar contrações musculares intensas, paralisia e eventualmente a morte da presa. Vale ressaltar que essa pessoa evoluiu principalmente para imobilizar pequenos animais que fazem parte de sua dieta. Ou seja, sua função principal é a captura de presas,
mas também é muito útil para a defesa contra ameaças, incluindo humanos. Quando ocorre um acidente envolvendo humanos, os efeitos podem ser bastante significativos, se não até fatais. Entre os sintomas mais comuns estão a dor intensa no local da picada, taquicardia, alterações na pressão arterial, tremores musculares e espasmos, em alguns casos até mesmo levando a vítima ao óbito. Vale ressaltar de que, embora sim exista a possibilidade de óbito pela sua picada, hoje em dia é algo relativamente raro. Isso ocorre porque casos fatais são mais comuns em crianças ou idosos. Mas, mesmo nesses casos, existe o soro antiaracnídico, que possui anticorpos especializados na destruição da toxina dessa aranha no sangue. Ainda assim, mesmo com casos de óbitos sendo raros e a existência de um meio eficiente de lutar contra a toxina, não é recomendável manipular essas aranhas caso não haja experiência. Algo curioso que ficou relativamente conhecido em estudos médicos é que algumas toxinas presentes nessa peçonha podem causar um efeito chamado de priapismo. O priapismo é uma ereção prolongada e involuntária que pode ocorrer em alguns casos de envenenamento por essas aranhas. Esse efeito ocorre porque certas toxinas presentes na peçonha interferem em vias bioquímicas relacionadas à circulação sanguínea. Curiosamente, esse efeito acabou despertando interesse científico. Pesquisadores passaram a estudar essas moléculas com o objetivo de desenvolver possíveis medicamentos relacionados ao tratamento da disfunção erétil. Ou seja, uma toxina que originalmente evoluiu para paralisar presas acabou se tornando um possível objeto de estudo para aplicações médicas. Voltando ao comportamento dessas aranhas, algo que contribui para o medo que cerca sua imagem é o fato de que elas podem acabar entrando em ambientes humanos. Isso ocorre principalmente porque elas procuram abrigo em locais escuros durante o dia. Podem se escolher entre folhas, troncos, entulhos ou até mesmo dentro de objetos. Vale ressaltar que por vezes essas aranhas são encontradas dentro de sapatos. Por conta disso, é sempre recomendável verificá-los antes de colocá-los. Em áreas rurais, há casos conhecidos de armadeiras sendo encontradas em caixas de bananas. Esse comportamento, inclusive, contribuiu para a popularização de outro apelido para elas, que é o de aranha da banana, em alguns países. Vale ressaltar que esse tipo de encontro entre essas aranhas com humanos normalmente acontece por acidente. Na maioria das vezes, a aranha não está tentando atacar, mas apenas reagindo ao ser pressionada ou manipulada. Outro detalhe interessante sobre essas aranhas é que elas possuem um papel ecológico importante. Como predadoras, ajudam a controlar populações de diversos insetos e pequenos animais. Ou seja, apesar da reputação assustadora que possuem, elas também fazem parte do equilíbrio natural dos ecossistemas. Em certo sentido, as aranhas do gênero Phoneutria representam um exemplo interessante de como um predador altamente especializado pode evoluir mecanismos químicos extremamente sofisticados para capturar suas presas. E, justamente por causa dessa combinação de comportamento ativo, postura defensiva marcante e peçonha potente, essas aranhas acabaram se tornando uma das mais conhecidas e estudadas entre o mundo dos aracnídeos.